o fato quente do dia é Jair Messias Bolsonaro, que acabou divulgando que, caso seja eleito presidente da República, o seu ministro da Fazenda será o economista Paulo Guedes. Você deve estar se perguntando, quem é Paulo Guedes? Quem é Paulo Guedes? Bom, Paulo Guedes é um dos fundadores do Instituto Millennium. Se você procurar no Google Instituto Millennium, você vai achar bastante coisa. É um think tank que trabalha as ideias liberais já há bastante tempo no Brasil. Foi um dos fundadores do Banco Pactual. Também trabalhou no IBMEC, que é uma instituição muito respeitada, e tem na sua formação passagem pela Universidade de Chicago. Ou seja, ele é um Chicago Boy, para usar um termo que foi designado àqueles economistas que ajudaram o Chile a ter toda essa concepção liberal que funcionou tão bem naquele país. E isso é bom ou é ruim? É a pergunta 2 que você faz. Respondo. Isso é muito bom. O Jair Bolsonaro marca um golaço ao anunciar que o seu homem na Fazenda poderá ser o economista Paulo Guedes. Porque o Jair não conseguia até então dar uma resposta convincente a respeito da sua política econômica, da sua visão econômica. Gerava muita incerteza. O Jair é um candidato muito forte, que tem uma militância que nenhum outro candidato tem, que tem uma conduta relacionada a não envolvimento em casos de corrupção que talvez nenhum outro candidato tenha. Não há suspeitas sobre ele a respeito disso. Jair vem falando coisas que o brasileiro quer ouvir, como o combate à criminalidade, a valorização dos símbolos nacionais, a família. Tudo isso gerou um engajamento altíssimo em torno de sua candidatura. Ocorre que, quando a presidência começa a ficar visível, quando começa a chegar perto, está ali, é o ano que vem, 2018, menos de um ano. O outro lado, que não está pensando política diariamente, que só quer tocar sua própria vida, o brasileiro comum, ele olha e tá, mas quem é esse cara? É um capitão do exército, eu gosto do exército, mas é preciso mais para gerir o Brasil. O que ele pensa sobre economia? E aí, era um momento, aliás, um assunto de desgaste para o Jair Bolsonaro. Porque o Jair é um homem de formação militar. E os militares tendem a ter a sua visão econômica, tendem a ter o conceito de defesa nacional estendido até o campo econômico. Às vezes falam em fechamento de mercado, reserva de mercado, nacionalismo, que foi inclusive praticado quando os militares estiveram no poder, ora mais, ora menos. Isso gera incerteza, não é o que o Brasil precisa. Por isso, esse era um ponto muito fraco na candidatura de Jair Bolsonaro. E ao trazer alguém que é respeitado como liberal, que tem na sua formação uma visão de que o Estado deve ser reduzido, que estatais devem ser privatizadas, que o peso do governo na economia, a interferência do governo na economia deve ser a menor possível, que regulações devam ser revogadas, que a autonomia do indivíduo e dos empreendedores devam ser respeitadas. O Jair acaba dando a resposta correta para o problema correto e no momento correto, porque não deixa com que a sua fragilidade, até então, contamine a sua candidatura de forma insanável. Nós estamos a 1 ano da eleição. Eu não me lembro de nenhum outro candidato que tivesse força para vencer a eleição, que fosse visto como um candidato com possibilidade de vitória, anunciasse um ministro da Fazenda com tamanha antecedência. O Jair fez, porque faz a leitura correta, identificou que essa era uma fragilidade séria e encontrou a solução séria para este problema também sério. Isso deve ser estendido também para outros campos cuja fragilidade deve ser apontada
depois que esta fase da fragilidade econômica for superada em sua candidatura. O Jair, ao trazer um nome praticamente incontestável até então, inquestionável, de conduta inquestionável, ele terceiriza a credibilidade, ou usa a credibilidade de terceiro como um escudo, e faz corretamente, porque o governo não é um governo de um homem só, é um governo de uma equipe. Inclusive demonstra humildade e se escora em alguém que conhece mais do que ele. É suficiente? Talvez não. E eu entendo que não, que deva ir além, que é um sinal extraordinário, é fato, mas que é preciso que o candidato também evolua pessoalmente nesse campo, para que não apenas a credibilidade alheia, a credibilidade de um terceiro seja o seu ativo. É preciso a credibilidade pessoal, é preciso que as pessoas ouçam o Jair, que o vejam tratar do assunto, debater o assunto e sintam confiança nele, porque ele é o líder maior. O candidato a presidente é o líder maior. E que essas pessoas o complementam, que essas pessoas comprovam que o líder maior está sinalizando é de fato que será aplicado. Note que Dilma teve Joaquim Levy como ministro. Joaquim Levy é um homem de formação sólida, um homem de formação séria, de carreira séria. Ele conseguiu fazer alguma coisa que prestasse no governo Dilma? Absolutamente não. Porque a própria Dilma entendia diferente, ou não entendia nada, e impediu que quem entendesse trabalhasse. A entourage, ou seja, o entorno, aquela gente que fica circulando o poder dos petistas, impediu que o cara trabalhasse. A base do PT, sua concepção estatista, impediu que o homem de boa formação trabalhasse. Então, só ter este nome não é o suficiente. Assim é como eu entendo. Mas é um sinal extraordinário. Isso é incontestável. E assim, o Jair acaba fazendo um golaço. De capitão do exército, agiu como um capitão de um time e foi até a grande área e estufou a rede. Se continuar nessa, vai conseguir falar com setores que desconfiam mais ou que estão fora da bolha do engajamento político e que é o grosso do eleitorado e que é o setor que acaba pesando e decidindo a eleição. Os engajados sempre existem, de um lado ou de outro. Até pouco tempo no Brasil só existiam de um lado, que era de esquerda. Hoje existem os engajados de direita. Mas o povão mesmo, o grosso, numeroso, que decide, que faz o número suficiente no voto, é um povão que não está nem tanto para lá nem para cá. Ele é pendular, às vezes é com a onda. E a onda hoje é, sem dúvida nenhuma, mais favorável à direita. Portanto, se o Jair Bolsonaro, um candidato identificado com a direita, der as respostas certas, ele se potencializa enormemente para ser o próximo presidente do Brasil.